Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. É um prazer ter você como ouvinte. Temos certeza que sua vida será enriquecida com o estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Nos últimos programas vimos alguns de seus sermões resumidamente. No estudo de hoje, veremos mais alguns que o profeta Chorão pregou com o coração ferido. No seminário aprendemos que se você pregar com o coração, com certeza sua mensagem alcançará a audiência, porque em cada banco de igreja há sempre alguém com o coração ferido. Preste atenção neste sermão de Jeremias, no capítulo 7, versículos de 9 a 11. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Isso nos faz pensar no sermão de Jesus, que deve ter sido inspirado pela pregação de Jeremias. Você lembra o que Jesus disse quando promoveu aquela limpeza no templo? Está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Quando Jesus falou isso, ele citou Jeremias. Os profetas são muito citados no Novo Testamento. O apóstolo Paulo e outros apóstolos citam tanto o Velho Testamento no Novo Testamento que é impressionante. Sim, às vezes nos perguntamos se tiveram alguma revelação original. Os profetas mais citados são Isaías e Jeremias. Quando o povo falava muito e agia pouco, Jeremias exortava: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse texto também é citado no Novo Testamento. Muitas pessoas dizem que todos somos filhos de Deus, mas os profetas do Velho Testamento disseram que quando você vive como filho de Deus, aí você é filho de Deus. De acordo com o Velho Testamento, devemos nos separar do estilo de vida do mundo e não tocar naquilo que é impuro. Então Deus será nosso Pai e nós seremos seus filhos e filhas. Foi isso que Jeremias e outros profetas pregaram. Agora gostaria de compartilhar com vocês alguns sermões de Jeremias nos quais ele expressa como lhe era pesado ser o pregador daqueles tempos, ao mesmo tempo em que ele era bem-humorado e irônico em suas pregações. Preste atenção em um trecho de mais um sermão localizado no capítulo 23. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar: qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou? Diga-lhes: vocês são o peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente: o que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a expressão: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta: qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor: vocês dizem: essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu lhes adverti que não dissessem isso. Por isso me esquecerei de vocês, e os lançarei fora da minha presença juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Eles estavam gozando de Jeremias porque ele nunca tinha nada bom para dizer. Ele só falava de calamidade.
Mas nós só temos o livro de Jeremias hoje na Bíblia porque toda essa destruição e tristeza que ele profetizou se concretizou. Ele também teve uma mensagem de esperança. Vocês vão voltar do cativeiro. Essa era a única esperança que eles tinham, e isso também se cumpriu. Além das mensagens de retorno do cativeiro, Jeremias também teve revelações messiânicas. Essas revelações messiânicas eram a melhor esperança de Israel e também nossa. Todas as profecias de Jeremias aconteceram. O povo do Velho Testamento respeitava um profeta quando sua profecia se concretizava. Jeremias pregou a calamidade e ela aconteceu. Ele pregou o retorno do cativeiro, e isso aconteceu 70 anos depois. Sua mensagem também era carregada de muito sentimento. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra, um desastre depois do outro. Toda a minha terra foi devastada. Num instante as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos num momento. Até quando verei o sinal levantado e ouvirei o som da trombeta? Como você pode perceber, as revelações proféticas de Jeremias se referiam à conquista da Babilônia. Ele podia até ouvir o som dos exércitos babilônicos e os gritos do povo de Judá. Jeremias continua com um lamento. O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Esse comentário se encaixa perfeitamente em nossa geração. Somos especialistas em fabricar armas, mas será que alguém se importa em fazer o que é certo? Será que alguém age com temor de Deus? A violência e o crime são epidêmicos. Parece que as pessoas não têm muita inclinação para fazer o que é certo. Precisamos de mais sermões como o de Jeremias para o povo dos nossos dias. Nos capítulos 5 e 6 encontramos outro sermão que pode ser resumido desta maneira. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Em outras palavras, não se pode curar uma ferida simplesmente negando que ela esteja lá. O texto de Jeremias, capítulo 12, versículos 5 e 6, aborda a questão de treinamento e preparação de líderes espirituais. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Este princípio deve ser aplicado, por exemplo, no treinamento de missionários. Antes de enviarmos pessoas para o campo, devemos ter certeza de que elas estão preparadas. Prestem atenção no próximo sermão. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Más notícias. Eles atingiram um ponto que o julgamento tinha que ser o cativeiro, e foi isso que o Senhor mandou que Jeremias pregasse. Mas junto com esse tipo de mensagem, ele sempre dava uma mensagem de esperança também. No capítulo 16, a palavra de Jeremias assemelha-se à palavra de Paulo em 1 Coríntios 7, quando, diante de toda a perseguição que a igreja estava passando, Paulo aconselhou o povo a permanecer solteiro se ainda não fosse casado. Vocês estão lembrados desse estudo? Confira a semelhança do conselho de Paulo com o de Jeremias no capítulo 16.
Ele deu alguns conselhos ao povo para aqueles momentos difíceis de calamidade, conquista e cativeiro. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães, e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão alimento das aves e dos animais. Em tempos difíceis como esses, o conselho era não se casar. O sermão do capítulo 17 é quase como uma oração. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Nós não estamos realmente salvos até que Deus nos salve. Não somos realmente curados até que Deus nos cure. Há salvamentos que só o Senhor pode dar e curas que só Ele pode fazer. Quando você tiver esse discernimento, então acabará orando e pregando como Jeremias. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Nos capítulos 31 a 33, Jeremias faz um importante sermão messiânico. Apesar de Isaías ser o profeta que mais escreveu profecias messiânicas, Jeremias também escreveu algumas. Essa é muito bonita. Eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. A partir daí, Jeremias profetiza a respeito do Messias. Se você estiver familiarizado com a história dos hebreus, tanto a contemporânea como a antiga, que temos estudado um pouco aqui, saberá que todos os profetas profetizaram a respeito da dispersão do povo de Deus depois dos cativeiros. Eles também profetizaram a respeito do retorno da dispersão. O retorno da dispersão não se refere apenas a quando eles voltam da Babilônia. Outra dispersão e outro retorno são profetizados. Temos presenciado este retorno durante nossa geração. Em 1948, vimos Israel tornar-se uma nação. A profecia do retorno geográfico para a terra de Israel aconteceu. Entretanto, todos esses profetas profetizaram em textos como este, um retorno espiritual de Israel. Isso ainda não aconteceu. Se você quiser saber o que vai acontecer no mundo, mantenha seus olhos fixados em Israel e nestas profecias messiânicas dos profetas, e você entenderá o que vai acontecer ao mundo. Vou me despedir hoje com as palavras escritas em Jeremias e que Deus também está dizendo para você: eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.